Bem, gente, bora começar aqui. Essa é a nossa próxima, que são os efeitos de áudio, certo? Na anterior a gente viu os efeitos de vídeo, a parte de corte, né? O jump cut, o crossfade, e agora a gente vai ver a parte de áudio. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, fica legal para ver. Pronto. Aqui, logo aqui nessa parte de cima, a gente vai ter essa barra aqui, que é o Master Bus, que é onde ela vai indicar o volume que está saindo o áudio do vídeo, né? Aqui embaixo também, se vocês perceberem, nessas barras das camadas de áudio, tem esse tracinho aqui, ó, essa régua, que é também onde vai aparecer o volume. Deixa eu dar um play aqui. O Senhor veio à Terra proclamar. Por isso, perdoar é vital. É essencial para a vida cristã e os relacionamentos. Certo? Aqui, esse aqui também está tocando, só que ele está tão baixinho que a gente mal consegue ver. Deixa eu ver se aparece. É absolutamente impossível dizer-se cristão e não estender o... enfim. Esse aqui está tão baixinho que a gente não consegue ver aqui, mas ele está tocando. Vocês estão escutando a musiquinha de fundo, né? E aí, o que a gente tem? Nos estudos, feito eu falei lá no primeiro vídeo, a gente tem o áudio do estudo propriamente dito e tem uma música de background, que é essa música aqui de baixo. E ela tem que ficar bem baixinha para não ficar atrapalhando o que eu estou falando, né? Para isso aqui, nesses que eu usei dois tipos de música. Essa música, a Karen Friend, que está aqui, e essa música aqui, Easy Sunday. E aí ele vai alternando de música ou repetindo a música, enfim, vai do seu gosto. Mas ela fica bem baixinha. E como essa camada aqui são todas as músicas que ficam no background, eu já editei nesse parâmetro aqui que já mexe em tudo. Então não preciso ficar mexendo em cada uma. Se eu fosse mexer em cada uma, por exemplo, eu vinha nessa barrinha aqui, ó, e ia baixar aqui para ele baixar o ganho. Tá vendo que o gráfico de som abaixa? Pronto, seria isso. Mas como todas aí são baixas, eu já venho aqui e abaixo tudo. Vamos então para os efeitos de áudio, certo? Na camada do estudo, eu vou fazer efeitos para voz só, sem ser cantando, só falando, certo? Nesse caso da gente dando estudo. Venho aqui na camada estudo voz, que a gente renomeou lá no começo. Clico nesses três tracinhos, nesse menu aqui, e venho nessa mesma opção do de vídeo, que é Track FX, Track FX. Clico nela. E aí vão aparecer essas três opções aqui. Eu vou primeiro explicar essas duas, que é o equalizador e o compressor. Depois eu vou explicar a Noise Gate e o Audio Restoration, que é outro efeito que a gente vai usar para remover ruído. Beleza? Primeiro aqui o track equalizador. Mesmo esquema dos presets, né? Para tudo aqui a gente faz um preset para não ficar repetindo em cada vídeo. Então a gente vai ter esse gráfico aqui. Essa parte do 1 para cá é o grave, o 2 é o médio grave, o 3 é o médio agudo e o 4 é o agudo. E aí a gente vai fazer duas configurações de gráficos. Uma que é o male preset, que é o para homem, e uma que é o female preset, que é o para mulher, né? Eu fiz mais um aqui que é o manga preset, que é o nosso pastor João Manga, que a voz dele é bem característica, né? E ele fala muito, a gente tem muito vídeo que é ele falando, então vale fazer um preset só para ele. Então se você for de outra igreja e tiver um pastor que faça muitos vídeos e tal, faça um preset só para o seu pastor específico. Ou só para você que está gravando o vídeo, né? Enfim. Mas no geral, o male preset ficou nesse formato aqui. A gente vai passar por cada parâmetro desse. Primeiro você vem aqui em 1. Essa é a hora aí que você tira a print da tela ou anota os parâmetros. E a gente tem esses três parâmetros, a frequência, o ganho e o roll-off. Na frequência, clica aqui em 1, aí ele vai editar só essa primeira curva. Frequência, você coloca essa, ganho essa e roll-off essa.
Depois vem aqui em 2, copia esses parâmetros. 3, esses parâmetros. E 4, esses parâmetros, certo? Pausa o vídeo aí e tira o print. Eu não vou explicar por que eu fiz, porque, enfim, não precisa pra gente aqui agora, que é uma coisa mais prática. Esse é o preset para homem. Aí você vem aqui e escreve homem e salva, beleza? Depois você vem aqui, ó, a gente vai fazer outro preset. Não precisa nem apagar. Aquele já copia por aqui. Tira print desse aqui. Esse aqui é o female preset. Eu só vou mexer no grave e no agudo. Deixei o médio no padrão. Então, eu venho aqui, volume 1, o gráfico 1. Esses parâmetros aqui. O 2. Tá vendo onde tem essa caixinha aqui? Enable. Se ela estiver marcada, você desmarca. No 3, mesma coisa, desmarca. E no 4, são esses parâmetros aqui. Ok? Isso vai variar muito da voz de cada pessoa. Mas como aqui eu edito nos canais da Juvecor, são várias pessoas que gravam vídeo para a gente, então se perde muito tempo fazendo esses ajustes para cada um. Então eu fiz esse aqui no geral, para homem e para mulher, e fico repetindo ele para quem for falar. Mas se você é o seu canal específico, é você mesmo que tem que fazer uma configuração específica para você. No meu caso aqui, como são várias pessoas, eu fiz um genérico para homem e para mulher, para não ter que ficar fazendo de cada um específico. Depois disso, a gente vai no compressor. Aqui. Se tiver desmarcado essa caixinha, você vem aqui e marca. Depois, compressor. O compressor, ele dá um boost na sua voz, assim. Às vezes, você fala e corta, aí eu quero que ele soe um pouco mais. Dá esse efeito de um ganho maior de voz. E aí a gente usa ele para isso. E aqui eu montei esse parâmetro aqui de voz. E aí, mesmo esquema. Tira a print e copia aí, beleza? O que vocês vão mexer mais nesse aqui, o que vai variar, dependendo do seu microfone, da sua câmera, é esse threshold, que é o ganho do compressor. Para a minha câmera, aí, geralmente para a maioria aqui que eu fiz, o -3 ficou bom. Mas se eu aumentar para cá, né? No caso negativo, aí ele vai segurar mais, vai dar mais ganho. Se eu diminuir, ele vai dar menos ganho. Então, para mim, aquele valor deu bom, aqui -3, mas você aí ajuste de acordo com o seu. E esses valores aqui é o que eu uso e copia aí. Se não gostar, vai mexendo. E é bom, né? Você ir mexendo nos parâmetros para ir descobrindo o que é que cada coisa faz. Esses são a parte de modulação de voz. A gente vai agora ver a parte de remover ruído. Muitas vezes os vídeos vêm com aquele chiadinho de fundo, que geralmente a gente que tem câmera de celular ou coisa assim, filma em casa, não tem um estúdio propriamente, vai ter esse ruído de alguma coisa, às vezes do ar-condicionado, às vezes da geladeira, às vezes do ventilador ou do vento mesmo que está batendo na sua câmera, e você quer remover esse tipo de ruído. Aí a gente tem dois efeitos. O primeiro é o Noise Gate, eu vou explicar depois esse, porque antes você faz esse aqui, ó. Vem aqui nesse FX+, clica nele, e vem aqui Audio Restoration. Clica 2 vezes, ele vai surgir aqui, ó. Clica OK. Apareceu aqui. E aqui são os parâmetros que a gente vai mexer para descobrir onde está o ruído. Vocês podem ver aqui embaixo, esse aqui é um gráfico de som. O ruído, ele está dentro desse gráfico. Então a gente tem que achar mais ou menos onde é que ele está e remover tudo que está ali naquele envelope de ruído, certo? E a gente vai começar a mexer nesses parâmetros aqui. Eu fiz um preset aqui, vamos dar uma olhada, que é o que eu uso no culto lá da igreja, né? O culto lá da igreja geralmente tem muito ruído, porque tem um ar-condicionado. A gente estava usando a gravação de uma câmera, não estava usando a gravação da mesa. Então ele pegava muito ruído, pegava ruído de ar-condicionado e tal, até dos instrumentos natural, o ruído natural dos instrumentos. Então, para lá funcionou esse aqui.
E é o que a gente vai ver agora. A gente tem esses 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros. 6 parâmetros. Nesse Click Remove All Amount, eu geralmente não mexo, deixo em 12. E aqui a gente tem Reduce Noise, a frequência do ruído, a velocidade de ataque, a velocidade que ele solta e a base do ruído. O que a gente vai mexer geralmente são nesses três aqui: o Reduce Noise, noise é ruído, reduzir ruído, a frequência, que é a frequência afetada aqui, e o Noise Floor. Esses dois aqui pode deixar como está mesmo, que não faz tanta diferença assim não. A frequência do ruído. Geralmente, ruídos são de baixa frequência, entre 100 e 500 ou 400 até 1000. Pode ser que tenha mais no seu caso, né? Enfim, não sei como está o seu ruído por aí. Mas os que eu peguei até agora são de bem baixas frequências. E aí comigo está funcionando geralmente na parte de 300 e pouco. Só que esses parâmetros aqui você vai ter que ir testando. Seleciona aqui, vai vendo onde é que está o seu ruído. Se você acha que diminui um pouco, aí você para. Geralmente eu deixo aqui embaixo. O Reduce Noise, que é o reduzir ruído, ele vai mexer no ganho do ruído. A gente tem um gráfico, o ganho do ruído é a amplitude, então ele vai diminuir essa amplitude. Se eu deixo num ganho baixo aqui, geralmente ruídos baixos, eu não preciso de um ganho tão alto, né? Então eu deixo baixo. Se eu tenho altos ruídos, eu deixo um ganho mais alto aqui. E aí é isso, você vai ter que mexer nos seus parâmetros. O Noise Floor é a base do seu ruído. A gente tem o gráfico e tem a base do gráfico. Então a gente vai varrer essa base até descobrir onde é que ele está. E aqui a gente varre o ganho pela amplitude do gráfico, né? Até encontrar o ruído. Geralmente o que eu uso é esse parâmetro aqui. Nos cultos que são de alto ruído. Nesses vídeos assim de estudo, geralmente são de baixo ruído. Nesse aqui meu, ele ficou quase nada de ruído, que eu gravei no quarto aqui, tudo fechado. E aí não teve ruído, mas se no seu tiver aí, você mexe basicamente nesses três parâmetros aqui. O segundo, o terceiro e o último. Só que tem um detalhe aqui interessante da gente ver. Se a gente aplicar muito esse segundo parâmetro, que é o ganho do ruído, aí a voz ela começa a ficar meio anasalada, assim, meio gripada, como se estivesse gripado. E aí você tem que vir aqui no equalizador e aumentar um pouco o agudo do seu vídeo, do seu áudio, né? Aumenta um pouquinho o agudo e aí vai ficar nesse jogo de equilibrar as coisas até ficar legal o som, certo? O efeito é esse, mexe nesses três parâmetros aqui, o segundo, o terceiro e o último parâmetro. Esse é o preset que eu uso no culto, que são coisas de alto ruído. Qualquer coisa você tira o print aí desses parâmetros e vai mexendo a partir deles, né? E a gente tem o outro efeito aqui de remover ruído, que é o Noise Gate. Ele é um portão, imagina um portão que abre e fecha, de acordo com o ganho, como se fosse a pancada que batesse nele, por exemplo. A gente tem aqui, ó, deixa eu pegar uma parte aqui. No gráfico de voz, tem essa parte mais alta, aqui que é onde eu estou falando, e tem essa parte listrada aqui, que é onde eu não estou falando. Geralmente, quando no seu vídeo tem ruído, nessa parte listrada, nessa parte retinha, vai ouvir um barulhinho. E lembra que a gente viu que aqui fica verde quando aparece um som? Aí, por exemplo, se tiver ruído, vai ficar verde até uma certa altura aqui. Aí você vai ver, se ficar verde até o 51, por exemplo, quer dizer que o ganho máximo do seu ruído está em 51.
E aí o que é que esse efeito aqui vai fazer? Deixa eu botar minha voz aqui para vocês ouvirem. É essencial para ver cristãos relacionamentos. Viu que quando eu falo, o verde fica geralmente aqui em 18, 21, né? Se tivesse algum ruído, quando eu parasse de falar, ia ficar alguma coisa mais aqui embaixo, fazendo aquele barulhinho. E o verde ia ficar aqui embaixo. Então, o portão, o que é o portão? Ele vai liberar a saída de som a partir de algum ganho que eu colocar aqui, nesse parâmetro. Por exemplo, minha voz está em 18. Se eu quisesse que minha voz não passasse no portão, eu vinha aqui e colocaria 5, por exemplo. Menos 5. Pensa negativo, tá? Menos 5 é maior do que menos 18. Então, se eu der o play aqui, nada sai na minha voz. E o que é que a gente vai fazer aí? Quando tiver ruído, você vai ver aqui, nessa parte de silêncio, o valor que ele vai estar. Se ele estiver em 48, por exemplo. E quando você fala, está em 18, aí eu vou colocar um parâmetro aqui entre 48 e 18. Geralmente um pouquinho mais do que o ruído. Se digamos que o ruído está em 48, então eu coloco aqui menos 45. Certo? E aí ele vai, tudo que está abaixo de menos 45, o portão está fechado e ele não consegue passar. Se eu falar, eu vou estar em 18, por exemplo. Então ele vai abrir o portão e vai deixar minha voz passar. É isso que é o noise gate. Tem que ter muito cuidado no uso desse efeito, porque às vezes quando a gente coloca ele, fica estranho. Porque quando eu estou falando, aí fica um ruído. Quando eu paro de falar, aí corta tudo. Aí fica muito estranho, não fica bonito no vídeo. Então, tenha cuidado aí, olhe onde é que está mais ou menos o seu ruído, ajuste o parâmetro para próximo dele e que tudo dá certo. Se não ficar legal, você só mexe aqui no Audio Restoration, vem aqui e desabilita o Noise Gate, que aí esse efeito não vai entrar, e aí você remove o ruído somente pelo Audio Restoration, que é geralmente o que a maioria como eu faço. Só uso esse aqui em alguns casos, não uso sempre não, porque geralmente esse aqui resolve, beleza? Outra coisa que eu não falei no vídeo anterior, não, vou falar não. Pronto, hoje a gente viu essa questão de efeito de som, né? Como remover o ruído, como modular a voz, como ajustar o controle de voz. E aí no próximo a gente vai passar para a parte final do vídeo. A gente viu já a introdução, não foi? Que foi essa parte. A gente está vendo o miolo. A gente no próximo, sim, vamos ver ainda no miolo esses efeitos que aparecem aqui em cima. Inserir referência bíblica, inserir comentário bíblico, inserir imagem por cima do vídeo, enfim. Isso a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Terminando ele, aí o último vai ser essa parte final e uma revisãozinha nessas transições entre introdução, vídeo, miolo e tela final, beleza? Valeu!